Boa tarde, senhoras e senhores! Bem-vindos ao terceiro dia da nossa programação do Estou Listo. Eu fico muito feliz de ter você aqui comigo novamente hoje. E hoje, para mim, é um dia bastante especial porque a gente vai falar sobre temas mais do que importantes na fase da imigração, no planejamento da imigração. Então, você não pode perder. O programa Estou Listo, que começou na terça-feira, trouxe primeiro a gente aqui o Marcelo, com uma experiência pessoal da vida dele. E ontem a gente falou um pouquinho sobre o LinkedIn, sobre como a gente pode melhorar o nosso LinkedIn para poder buscar um trabalho na Espanha. E hoje a gente vai trazer uma convidada muito especial, que é a Jaqueline, especialista, coaching especialista em desenvolvimento humano, para falar sobre questões mentais, sobre saúde mental, questão emocional na época da imigração. O planejamento envolve também uma fase emocional muito importante e por isso a gente precisa estar com um planejamento emocional interessante também. E para falar sobre essa questão da saúde mental, né, do nosso emocional na imigração, eu convidei a Jaqueline para poder participar com a gente. Então, Jaqueline, obrigada por aceitar o convite. Vamos esperar a Jaqueline entrar na live hoje com a gente. Eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante, porque quando a gente traz especialistas, né, pessoas que sabem, que têm competência no que está falando, vocês conseguem imaginar o quanto é importante o emocional nessa fase de imigração. Eu falo para todo mundo que para mim foi um momento muito delicado. Conheço pessoas que, inclusive, desistiram da imigração e voltaram ao Brasil porque não se adaptaram emocionalmente. Então, ter esse preparo emocional, ele é um divisor de águas na hora da gente decidir e começar a imigração. Então, eu vou convidar a Jaqueline agora para participar aqui com a gente. Jaqueline, eu já mandei o contato para você. Vamos esperar ela entrar para a gente falar um pouquinho mais sobre esse processo emocional tão vital, de vital importância na fase. Aí, Jaqueline, bem-vinda! Olá, Amanda! Tudo bem com você? Tudo em paz, graças a Deus. Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Eu quero te agradecer, Jaqueline, por aceitar o convite. De verdade, é um prazer ter você aqui com a gente hoje. Vamos conversar bastante. Eu tenho certeza que a gente vai trazer temas muito interessantes na perspectiva do desenvolvimento humano. Então, obrigada por compartilhar com a gente esse seu momento. Muito obrigada a você, Amanda. Para mim é uma oportunidade incrível estar podendo participar dessa live, contribuir aí para o projeto Estou Listo, que eu achei o máximo. Adoraria que ele tivesse existido na época que eu imigrei, né? Que a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. E achei a sua iniciativa maravilhosa, assim. Então, eu acho que vai ser um bate-papo super descontraído, leve, mas que toca em assuntos super importantes aí, como você mencionou, né, no início da apresentação. Sobre questões de saúde mental mesmo, de estado emocional, que muita gente, infelizmente, não considera, né? Antes, esse preparo emocional também para o momento da partida, para o momento da ida para esse novo país, e que isso é super importante. Então, acho que vai ser um bate-papo bem interessante. Espero que vocês gostem. Com certeza. Jaqueline, me conta um pouquinho da sua trajetória, porque você está morando já em Madrid, né? Então, você passou também por esse momento. Me conta um pouquinho como você está desenvolvendo esse trabalho. Então, quem acompanha, quem mora aí na Espanha, não sei quem está assistindo, se está aqui no Brasil, se está na Espanha, mas deve estar estranhando aqui esse sol, né, na minha janela, porque lá em Madrid hoje, inclusive, está nevando. Mas eu justamente moro em Madrid, como a Amanda falou, né? Hoje, especificamente, eu estou aqui na minha cidade, em Natal, no Rio Grande do Norte, no Brasil, porque vim passar as festividades de final de ano, mas depois de amanhã já retorno para Madrid, para esse friozinho que está fazendo aí. Vai pegar neve. Eu vou pegar neve, estou me preparando psicologicamente para isso. O clima é um ponto importantíssimo na adaptação cultural, a gente vai falar sobre isso. Mas, por enquanto, eu ainda estou aqui. E me apresentando um pouquinho para vocês, como a Amanda falou, né? Meu nome é Jaqueline, eu sou formada e mestre em administração de empresas, tenho aí mais de 10 anos trabalhando sempre com recursos humanos, com desenvolvimento humano, que é a minha grande paixão. Sou coach,
E recentemente, há cerca de 7 meses, né, passei aí por essa experiência, vivo na pele essa experiência de morar fora do meu país de origem. Então, hoje eu moro em Madrid, inclusive fui cliente de Amanda, porque o meu intuito em ir para Madrid foi estudar. Hoje eu sou estudante de psicologia em Madrid, né? Em uma das universidades públicas de lá, e a Amanda me apoiou com todo esse processo, que foi maravilhoso. E meu marido, e eu fui porque justamente o meu marido, ele foi transferido, ele é expatriado, né, aqui do Brasil para a Espanha, e nós tomamos essa decisão, que é uma decisão muito importante na vida de qualquer pessoa, que mexe muito com a família, com o indivíduo, não só com você, né, mas com todo que está à sua volta, e a gente vai ter a oportunidade de falar um pouquinho sobre isso aqui. Ai, ótimo, ótimo, porque assim, quando a gente vive na pele também, a gente pode ter todo o conhecimento teórico do mundo, que eu sei que você já domina, mas aí quando você junta a sua experiência prática, o combo, né, o que você entrega de conteúdo, ele é muito melhor porque você consegue sentir. Ele é melhor, ele é diferente, não tem comparação, Amanda. Eu sou professora também, assim como você, e eu sempre falava isso, assim, eu disse, meu Deus, eu só vou atuar como professora depois que eu viver algumas experiências que eu acho extremamente interessante para compartilhar com os alunos, porque agrega muito valor, né, ao conhecimento, à aprendizagem. Então, você está certíssima. Hoje eu vivo na pele essa experiência e te falo, eu vivo em Madrid há cerca de 6, 7 meses, como eu falei, mas todo esse planejamento, todo esse preparo começou muito antes disso. Então, faz cerca de 2 anos que eu e o meu marido tomamos essa decisão consciente e que a gente vem se preparando para isso, tá? Tá. Então, me conta, já fala dessa preparação. Qual é a importância de você se preparar emocionalmente para imigrar? Porque, com certeza, tem os passos, né? Então, como é a importância disso? Pronto, vamos começar aos pouquinhos aqui para não, né? Muita informação. Bom, gente, muita informação, exatamente. O que acontece? Morar fora do país, viver fora do país, ele é um processo de mudança, né? Então, isso é o primeiro que tem que estar claro na nossa mente. E como todo e qualquer processo de mudança, ele exige então, que você saia da sua zona de conforto, né? A conhecida zona de conforto. Então, a zona de conforto é aquele lugar que a gente já conhece, ele é quentinho, a gente sabe como lidar, né? A gente sabe como conduzir, então a gente conhece a nossa zona de conforto. E mudar dessa zona de conforto traz desconforto, como o nome está dizendo, traz desafios, mexe muito com os nossos sentimentos, né? Pode causar medo, ansiedade, incertezas, inseguranças. Então, quem já vivenciou algum tipo de mudança, todos nós, porque todos os seres humanos vivem mudando o tempo inteiro, já vivenciou sentimentos, já teve que lidar com sentimentos como esses. Se vocês pararem para pensar um pouquinho aí na trajetória de vida de vocês, por exemplo, alguns de vocês entraram numa faculdade, casaram, se tornaram pais ou mães, mudaram de casa, talvez em algum momento da vida de vocês. Todos esses são processos de mudança, não é verdade? E aí, se vocês repararem para recordar um pouquinho, vocês vão lembrar que, poxa, realmente, no meu primeiro dia de trabalho, eu senti aquele frio na barriga, eu até então só era acostumada a estudar, e foi bem desafiante aquilo para mim. E quando eu me tornei pai ou mãe, nossa, meu Deus, que super desafio. Então, todos esses sentimentos, agora, num processo de mudar de país, eles afloram, e são muito mais desafiantes, porque o processo de mudança de país, lembrem-se que ele é um processo de mudança cultural. E essa é a palavra-chave aqui para a nossa live de hoje, tá? Porque muitos esquecem de considerar esse aspecto da mudança cultural de um país. Você não está mudando só geograficamente, gente. Você não está mudando só o seu endereço, a rua e o número da sua casa, não. Você está deixando a sua cultura. E o que é cultura? Um conjunto de crenças, de valores, aquilo que traduz a identidade de um povo, de uma população. Você está deixando isso de lado para conhecer algo totalmente novo. Então, coisas que caracterizam a cultura de um país, por exemplo, vamos começar, o idioma, né? Quem aqui já viveu essa experiência sabe que todo e qualquer idioma é um desafio nesse momento. O clima, a gente acabou de falar aqui sobre a questão de estar nevando aí na Espanha e aqui o maior solzão, então
a mudança de clima é extremamente impactante nesse processo de adaptação cultural, né? Então, a gente tem aqui o idioma, o clima, a própria religião de algum país, dependendo da região para onde você for. A gastronomia, que é muito diferente. Gente, feijão com arroz só tem aqui. Essa combinaçãozinha é aqui. A Amanda já está rindo que ela está... Olha, sabe uma coisa que para mim choca muito até hoje e foi uma das minhas maiores dificuldades? O horário do almoço. Olha que coisa tão simples e tão delicada. O horário de almoço. Perfeito seu exemplo, Amanda. Nossa. Então, assim, exemplos como esse, na Espanha, as pessoas almoçam muito mais tarde, elas almoçam de 3 horas da tarde, olha só, aqui no Brasil, meio-dia, está todo mundo sentadinho comendo, ou com a quentinha de lado, mas está ali comendo, então, assim, veja a sutileza dessa mudança cultural e como ela impacta na sua vida, dependendo da fase do seu equilíbrio emocional. Ela pode ter um impacto muito grande ou ser uma coisa gostosa, um aprendizado diferente. Tudo depende do seu emocional, tá, gente? De como você... Ana Carolina aí dizendo, não sabia. Tudo depende de como você está preparado para vivenciar esse momento. Então, assim, você vai ver que, por exemplo, o fuso horário. O fuso horário era o último que eu esqueci de falar, que é um impacto enorme também. Para os expatriados, por exemplo, que trabalham, expatriados é aquele que é transferido, tá, gente, de uma empresa aqui no Brasil para uma empresa no exterior, ou que a empresa contratou ele aqui no Brasil e levou para lá. Então, para o expatriado, por exemplo, que depende do horário do Brasil ainda, o fuso horário é extremamente impactante, ele depende de informações, de reuniões do Brasil, e ele tem que ter essa inteligência emocional e saber se organizar, se planejar, para também não passar horas a mais no seu trabalho, né, em função disso. Então, tudo impacta, gente, tudo impacta. Por exemplo, você pode sentir que simplesmente pegar um táxi pode ser extremamente desafiante, porque em função do seu idioma, você pode ter dificuldade de dizer aonde você quer chegar, de voltar para sua casa. Então, veja só que sutileza, que delicado. Comprar no mercado, às vezes a gente acha que é só traduzir, né? Você coloca no tradutor como é que fala determinada palavra, e você chega no mercado e vai buscar aquela palavra que o tradutor diz. E às vezes a forma como eles não dão nomenclatura para aquilo é outra. Eu fico, pelo amor de Deus, como foi que você chegou nessa palavra, para esse ingrediente, para essa coisa, né? Eu lembro até hoje que eu queria comprar alguma coisa para poder fazer, para espessar, né? E aí eu falei, meu Deus, como é que eu vou encontrar isso? Porque eu colocava no Google, mas a tradução me dava uma coisa assim, eu nem lembro o que me dava. Mas impossível. Então, assim, detalhes que a gente, no nosso dia a dia, vamos sentir esse impacto e que tem que estar com o psicológico muito firme, muito seguro do que você quer, para não deixar se abalar, né? Exatamente, Amanda. Então, respondendo a sua pergunta no início lá, então a importância do preparo emocional é por tudo isso que a gente falou aqui. Você precisa estar bem para você viver essa experiência de viver fora do país da melhor forma possível, para fazer dessa experiência única, rica, engrandecedora para você e que realmente contribua para o seu desenvolvimento pessoal. Você precisa estar bem para aproveitar o máximo dessa experiência. Eu costumo dizer que muitas vezes as pessoas vêm com uma ideia, com um sonho, e como não vem psicologicamente preparado, chega aqui e toma um susto tão grande com diferenças culturais, com diferença de N coisas, que acabam desistindo do seu próprio sonho. Eu já tive mais de dois clientes que depois de um tempo aqui desistiram e voltaram ao Brasil porque não estavam preparados psicologicamente. Então, assim, perfeitamente. É muito delicado, né? Porque é um investimento de tempo, de dinheiro, de planejamento, de tudo, de carreira, para quando você chegar aqui, acabar perdendo a possibilidade de aproveitar, de desfrutar desse momento, porque o psicológico ele não está forte. Exatamente, Amanda, é isso mesmo. Então, se preparem sobre todos os aspectos, né? Então, não é só financeiro, não é só tempo, não, é todos os aspectos, inclusive, eu diria, principalmente o emocional. Ele é muito, muito impactante para o sucesso desse seu desafio. E agora que a gente já sabe que é importante, né? Mas vem a pergunta-chave. Como se preparar? Porque tudo bem, é importante você se preparar, mas como a pessoa deve começar esse preparo emocional para essa imigração, né? Para dar o primeiro passo. Perfeito, Amanda. Então, vamos lá. Eu vou separar aqui essa minha resposta em dois blocos. O primeiro é que
uma coisa muito importante para vocês eu vou citar aqui 4 habilidades. São 4 habilidades que eu, particularmente, né, com base em estudos, em teorias que a gente acompanha em relação ao tema de expatriação, enfim, de imigração, 4 habilidades que são extremamente importantes que vocês tenham desenvolvidas para o momento dessa imigração, para que vocês tenham esse sucesso, certo? A primeira delas a gente já está falando que é o equilíbrio emocional, a estabilidade emocional, a forma como você reage a pequenas situações cotidianas que vão acontecer no seu dia a dia tem um impacto enorme na sua vida, né? No seu equilíbrio, no seu bem-estar. Então, é extremamente importante que você trabalhe o seu equilíbrio emocional. E aí a gente tem várias ferramentas para fazer isso, trabalhar a inteligência emocional, tá? Mas essa habilidade é extremamente importante que vocês tenham consciência que ela precisa estar bem azeitada, vamos dizer assim. Essas habilidades que eu vou dizer, você pode olhar e vai dizer, Jaqueline, mas eu não sou assim, realmente. Gente, são habilidades. Quem acha que não tem, pode treiná-las, desenvolvê-las, não tem problema nenhum em relação a isso. E quem acha que tem, vamos olhar direitinho para o nível dessas habilidades, porque se você tem, ótimo, mas vamos potencializá-las, porque é um momento crítico na sua vida e que você precisa realmente estar com elas bem afiadas, tá? Então, a primeira delas, a estabilidade e o equilíbrio emocional. A segunda delas, eu diria que é o relacionamento interpessoal. Veja, você vai estar em outro país. Você vai ter a oportunidade de conhecer muita gente. Porém, você precisa dar o seu passo também, né? Você precisa estar disponível para isso, estar aberto a isso e buscar realmente se relacionar com essas pessoas que você já sabe, que pensam de forma diferente sobre muitos aspectos, que têm uma cultura diferente da sua. Então, você precisa ter esse movimento, vamos dizer assim, de se relacionar com essas pessoas também, certo? Então, relacionamento pessoal é importante, não só para isso, mas para a vida. Mas para esse momento especificamente, ele precisa estar muito bem desenvolvido, certo? Terceiro ponto, terceira habilidade importantíssima para a gente estar desenvolvendo. Estar aberto, ter a mente aberta a novas experiências. E olha só esse exemplo que eu vou dar para quem já viveu fora do país, vai concordar comigo. Você também, Amanda, veja só. Quando a gente chega lá no nosso país de destino, o que é que a gente tende a fazer? Vai lá no nosso Instagramzinho, no Facebook, grupos de brasileiros. Brasileiros em Madrid, brasileiros não sei aonde, brasileiros não sei aonde. E sai, né? Entrando em todos esses grupos, combinando ali reuniões, enfim, participando de movimentos. Gente, não há nada, absolutamente nada de errado em fazer isso. Pelo contrário, é uma forma de você manter o vínculo com a sua cultura, né? Que a gente valoriza, que é gostosa. Tranquilo. Mas veja, o quanto isso está lhe impedindo, em certa medida, de estar aberto e de conhecer a cultura do país de destino onde você está, certo? Então, fique atento a isso. Entre, por que não, em grupos de espanhóis, no caso de quem vai estar na Espanha. Vá fazer academia onde só tem espanhol, não tem brasileiro, sabe? Se matricule em um curso normal da área técnica, porque de idioma geralmente é bem misturado, né? Embora você tenha que fazer, não tem como, tem muito estrangeiro, mas vai para um curso da tua área técnica e você sabe que vai ter muita gente nativa. Então, esse movimento de estar em contato com os nativos é fundamental, porque é só através deles que você vai ter acesso àquela cultura, é só através deles que você vai conhecer um pouco mais sobre aquela cultura e só conhecendo é que você vai poder decidir aqueles pontos que, isso faz sentido para mim, é muito bom, ou não, isso aqui eu não vou querer, eu vou me adaptar, vou criar estratégias para isso, mas isso aqui para a minha vida não faz muito sentido. Então, por exemplo, tem gente, essa questão do horário de almoço que você citou, que eu achei o máximo, tem gente que não quer mais mudar o horário de almoço, 3, 4 horas da tarde, adorou, e é assim, gente, e vai levar isso para a vida, não adianta. Exatamente. Então, né, mas você teve que ter esse contato, você teve que vivenciar, né? Então, isso vai acontecer com vários aspectos da sua vida. Então, importantíssimo,
pode sim participar dos grupos de brasileiros, onde quer que você esteja, mas esteja aberto e busque, faça esse movimento de interagir com os nativos, o povo daquela região, para que você possa ter o contato realmente com aquela cultura, certo? Bacana. E, por fim, a quarta habilidade tem muito a ver com essa que eu acabei de falar, é ter a flexibilidade cultural. Veja, não existe cultura melhor ou pior, são culturas, gente. Então, assim, se você for aquela pessoa e se colocar naquela posição de ficar julgando, isso aqui é muito feio, né? Isso aqui não. Isso aqui... Você está simplesmente julgando a cultura daquele povo, eles fizeram aquilo, sempre fizeram e sempre vão fazer daquela forma, é a cultura deles, tem a sua beleza, tem a sua importância, como a sua também tem, então não existe cultura melhor ou pior que a outra, é a cultura de cada população, de cada povo, e ela precisa ser respeitada, e você que está indo para esse outro país, veja, você está indo para a casa dessas pessoas, você precisa, no mínimo, estar aberto a conhecer essa cultura. Verdade. É engraçado porque eu, sem saber, eu não tive essa ajuda psicológica lá no começo, mas eu tinha umas pautas básicas. E aí, sem saber, mesmo quando eu cheguei aqui nos primeiros anos, eu não me relacionava com brasileiros. Não queria saber de brasileiros e brasileiras. E aí muita gente falava, você é muito snob. Eu falei, não é, você não tá entendendo. Eu tenho que aprender o espanhol rápido. E para aprender o espanhol rápido, eu preciso não falar português. Então eu não me relacionava no começo. Depois não, lógico, quando eu já tinha minha fluência, que eu já tinha o meu nicho fechado, tudo bem. Mas no começo não. Tem uma coisa que uma seguidora acabou de falar, de cultura mais acolhedora e menos acolhedora. E isso é engraçado, porque assim, o espanhol e o brasileiro, né, a cultura espanhola e brasileira, elas são parecidas, em determinada medida. Principalmente aqui no sul da Espanha, eles são bastante calorosos, como são os brasileiros. Mas, mesmo assim, ainda é muito diferente o choque cultural. Eu imagino ela, né, que vem de um país árabe que o choque cultural é maior ainda. Mas no meu caso, eu tive um choque cultural muito grande. Mas eu usei uma habilidade que a Jaqueline mencionou aqui, que foi de me flexibilizar. Então, eu comecei a flexibilizar também o meu próprio pensamento, eu comecei a flexibilizar como eu encarava a vida, o que eu via, eu comecei a me adaptar, porque era eu que estava chegando. Então, era eu que tinha que me adaptar. Essa capacidade de adaptação a gente tem que trabalhar muito bem na nossa cabeça. Muito bem. Porque senão a gente se fecha numa bolha e não tem mais como sair daí. É incrível, incrível mesmo. Jaqueline. É o que a gente chama... Diga, pode falar, mãe. Não, diga. Não, é o que a gente chama também de agilidade mental. É a mesma coisa que essa flexibilidade que você está falando. Então, é você saber se adaptar, ter essa flexibilidade, sabe? Não julgar. E isso vai ser, sabe? Isso vai ser bom para você. Porque, caso contrário, você acaba sofrendo muito. Então, apenas não julgue, apenas viva. Exato. É isso, sabe? Exato. E procure se adaptar àquela cultura. Eu queria só mais um ponto, Amanda, ainda em relação a isso, é um ponto de atenção, tá? A gente falou das 4 habilidades que a gente julga necessárias para esse momento, e tem um ponto bem interessante, principalmente para aqueles que são expatriados, que vão acompanhados do seu cônjuge, tá? Que muitas vezes ele vai com o emprego garantido e o cônjuge ou a cônjuge não. Fiquem muito atentos a isso, porque há muitos estudos sobre esse tema mostram e garantem, se a adaptação do cônjuge não for boa, não for tão boa quanto a sua, ou simplesmente não acontecer, seu projeto ele não vai ter sucesso. Então, lembre-se que se você levar filhos, levar esposa, marido, vocês precisam estar muito bem conectados, muito bem alinhados a garantir, né, e engajados em garantir a adaptação de todos, da família, porque a unidade familiar tem um peso enorme na adaptação cultural desse indivíduo que se movimenta para outro país, tá? Nossa, que interessante, não sabia, mas realmente Sim. A gente tem que ter esse alinhamento da família, né? Quando emigra a família toda. Sim. Interessante. Exatamente. Já que uma coisa que eu queria te perguntar, eu lembro que você me comentou sobre as fases, né? Que essa migração, esse tratamento emocional precisa de fases, passa por fases. Isso mesmo. Eu queria que você comentasse um pouquinho com a gente que fases são essas e em que consistem.
Perfeito, Amanda, muito bem lembrado. Já estava aqui, já era o próximo tópico. A gente está falando de adaptação cultural, e aí muitos estudos falam que a adaptação cultural ela passa por fases, por etapas, né? E a gente tem algumas teorias sobre isso, mas a maioria dos autores dividem a adaptação cultural em 4 fases, certo? E a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma delas aqui. A primeira fase é a fase que eles chamam de euforia, também conhecida como a fase da lua de mel. Então, o nome já diz tudo, né? Então, é aquela fase gostosa, que você está chegando num lugar totalmente novo, um país diferente, tem muito lugar bacana para você conhecer, tudo é novidade, você quer experimentar um pouco de tudo. Então, é só amor, né, gente? É só amor, só coisa boa. E essa é a primeira fase da adaptação cultural. Infelizmente, essa fase ela costuma acontecer no início desse processo e ela costuma acabar muito rápido também. Então, é uma fase que dura ali, de acordo com os estudos, cerca de, no máximo, 1 mês, tá? Uhum. A segunda fase, que vem logo após essa etapa maravilhosa, a etapa lua de mel, é a fase mais desafiante e a de maior risco, que você, Amanda, inclusive citou que alguns dos seus clientes até retornaram para o Brasil. Eu sugiro dizer que, inclusive, eles estavam nessa fase, que é a fase do chamado choque cultural, tá? Então, o que acontece na fase do choque cultural, gente? É quando os autores falam, a gente começa a viver a vida na real, sabe? Quando a ficha realmente cai, que você percebe efetivamente em pequenas coisas do seu dia a dia que você de fato está numa cultura totalmente diferente. Veja, na fase da lua de mel, é como se a gente estivesse fazendo uma viagem de férias, mais ou menos, sabe? Na viagem de férias, você se submete a várias coisas. Você passa frio, você passa tanta situação, você acha tudo legal e bate foto, né? O negócio é tirar foto para fazer o álbum depois. É tanto sentimento bom, mas aí, depois desse primeiro mês, você começa a perceber aquilo que eu e a Amanda estávamos citando agora há pouco. Poxa, eu quero, sabe, marcar uma consulta, eu estou precisando ir ao médico, aconteceu alguma coisa e eu tenho dificuldade de marcar essa consulta. Eu quero entrar num táxi e dizer o meu destino e eu tenho dificuldade nisso. Tava vendo um estudo de um público brasileiro que foi morar na China, que é uma cultura muito diferente, e ele dizendo que, poxa, o idioma é o nosso maior desafio, claro, é o nosso maior desafio. E qualquer coisa que a gente vai fazer, a gente leva um dia inteiro para conseguir. Ele falando que foi abrir uma conta no banco e demorou 5 horas para conseguir essa conta no banco. Então, assim, imagina você, tudo que você quiser fazer, você, poxa, mas isso é tão diferente lá do Brasil, isso aqui vai ser tão difícil eu conseguir. Aí, sabe, você começa a vivenciar pequenas situações que vão te causando sentimentos como frustração e desilusão. Aí é que mora o problema. Olha, então, outro dia... Ai, desculpa, te interrompi. É que outro dia eu achei que você falou isso agora super bacana, porque eu lembrei de um caso. Uma cliente outro dia me ligou e falou assim: ai, Amanda, mas eu queria ir e resolver isso 7h30 da manhã. Ela estava acostumada, a vida dela corrida no Brasil, vem de São Paulo, e aí ela queria uma consulta médica às 7h30 da manhã. Eu falei: esqueça, você não vai conseguir uma consulta médica às 7h30 da manhã na Espanha? Nunca! Nunca! E aí ela tava super chateada, porque como assim que as coisas não funcionam desde cedo? Então, assim, é besteira, né? Eu pensei agora exatamente o que você falou, essa frustração, porque você sente essa dificuldade. Nossa! Isso, Amanda, adorei, estou adorando seus exemplos. Exatamente isso, são pequenas coisas que acontecem e que, como você está tão cheia de sentimentos não positivos, sabe? Sentimentos negativos, de frustração, etc. Aquilo acaba tendo um significado enorme para você. Às vezes é uma coisa bem pequenininha assim, sabe? Fui comprar uma fruta na fruteria e não consegui fazer a compra. E aquilo tem um impacto enorme no seu dia, na sua vida, porque você está nesse momento de choque cultural. É meio como se, tudo é ruim aqui, sabe?
tudo é ruim, eu não estou conseguindo me adaptar. E isso mexe profundamente com a autoestima do indivíduo, né? Eu não consigo me expressar, eu não consigo fazer uma compra, eu não consigo abrir uma conta no banco, eu não consigo. Então, isso vai minando a sua autoestima. E aí é um risco enorme, porque ninguém quer estar nessa situação. E além de ser um risco de, você não querer voltar, você não estar nessa situação, corre o risco, inclusive, de problemas piores, como uma depressão. Certo? Porque quando você está assim, você tende ao isolamento, você perde a motivação de fazer aquele movimentozinho que a gente estava falando, aquele esforço de, eu vou lá tentar falar com ele, eu vou lá tentar fazer minha matrícula na academia. Você perde essa motivação, porque você está sem autoestima. Então, isso é muito perigoso. Essa fase é a fase mais delicada do processo. Ela é uma fase longa, tende a ser longa, né? O período não é o mesmo para todo mundo. Gira ali em torno de 6, 8 meses. Então, você tem que estar muito atento a esses sinais para se cuidar. Se cuide, né? Observe como você está. Se cuide, se respeite os seus limites e procure ajuda, tá? Procure ajuda para sair disso, porque muitas vezes sozinho realmente a gente não vai conseguir, tá? E aí, a terceira fase, logo após esse choque enorme cultural que a gente vivencia, é uma fase mais suave, que é a fase que a gente chama da aculturação ou a fase da adaptação. É uma fase marcada muito pela aprendizagem. Você começa a sair desse estado de sentimentos tão negativos, que a gente estava falando, frustração, desilusão, isolamento. Então, você começa a sair desse estado e aprender que tem aspectos da cultura daquele país que, poxa, isso pode ser legal, isso aqui eu vou conseguir fazer, isso aqui vai ser interessante para a minha vida. Então, você começa a abrir um pouco mais a sua mente e, gradualmente, no tempo de cada um, você consegue ir se erguendo, vamos dizer assim, se adaptando, se aculturando aquele país, aquela cultura, tá? E aí, a última fase, aí sim, é a fase da estabilidade, a fase do domínio. É uma fase, gente, que costuma acontecer ali aproximadamente em 1 ano do indivíduo naquele país. Veja que não é um processo rápido, não é um processo simples. É claro que você fazendo todo aquele preparo, aquele planejamento, que eu, como coaching, posso te ajudar, por exemplo, a fazer, você pode acelerar, você pode não passar por alguma dessas fases, você vai ter o seu tempo, lógico, a sua forma. Sim, claro. Mas, geralmente, é em volta de 1 ano para acontecer essa adaptação completa, vamos dizer assim, tá? E aí, sim, nesse momento da adaptação do domínio, que acontece cerca de 1 ano aproximadamente, é quando você se sente efetivamente mais fortalecido. Você já consegue ter uma rotina naquele país. Você já consegue identificar claramente o que você quer para a sua vida, enquadrar as coisas que você gosta de fazer com as coisas que o país tem a oferecer. Você já descobriu coisas novas, você já agregou ali ao seu leque cultural, né, as experiências que você gosta de viver naquele país. Então, você está realmente mais adaptado àquela cultura. Então, basicamente, são essas as 4 fases. É engraçado porque eu consegui me identificar em todas elas. Eu fui Ai, que pensando na minha bacana! trajetória. É engraçado, porque realmente, lógico que é como você disse, né? Cada pessoa tem o seu momento, tem a sua fase, um pouco mais, um pouco menos, mas dentro do possível eu consegui me encaixar em cada uma dessas fases. E uma coisa que você falou, pegando o gancho do que você disse, que é a questão de como o coaching ele pode ajudar, né? Como um programa de desenvolvimento humano, ele pode ser fundamental nesse processo, nessas fases, Perfeito, Amanda. como um profissional. Perfeito. O primeiro ponto é ajudar você a identificar o que você realmente quer, certo? Então, mas é simples, eu quero morar fora do país, porque meu cunhado foi, lá ele está vivendo super bem, nossa, tá maravilhoso, tô super adaptado, então eu sei que isso vai ser bom para mim também. Gente, não é bem assim. Veja que isso acontece muito, 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 muito. Então, a experiência de uma outra pessoa, a vivência dessa outra pessoa em um outro país
não será igual à sua. Isso é fato. Por quê? Primeiro, porque você é um indivíduo, você é único. Você tem as suas crenças, os seus valores, a sua história de vida. Então, você é único. A forma que você vai encarar esse desafio, essa experiência, certamente será diferente da forma que o seu vizinho, o seu cunhado, o seu irmão encarou a experiência dele. Isso precisa ficar claro na cabeça de todos nós, certo? Então, pode ser, inclusive, melhor que a experiência dele. Não é que vai ser ruim, não. Pode ser, inclusive, melhor, mas entenda que vai ser diferente. Então, não queira trazer a experiência do outro para você, porque isso não vai acontecer. Isso é um fato. Agora, é claro que é importante, sim, você ter referências, investigar muito, saber a opinião de outras pessoas, tudo isso é válido para esse processo. Mas você precisa saber identificar o que você realmente quer, o que você realmente precisa, qual é o momento de vida que você está agora. E será que esse objetivo de ir morar fora do país se enquadra neste momento de vida? Então, tudo isso, toda essa reflexão, todo esse processo, esse mergulho, esse autoconhecimento, o profissional coach vai te ajudar a fazer da melhor forma possível. Tá? Então, esse é o primeiro momento e que é definitivo. Ele é o momento, talvez até, eu diria, mais importante de todo o processo, certo? Então, feito isso, todo esse momento de você entender o momento de vida que você está, entender, ter consciência e clareza do que você realmente quer, traçar os seus objetivos, a gente vai fazer dentro desse processo específico de coaching de expatriados, de imigrantes, um estudo sobre a cultura do país de destino, do país que você quer ir. Eu vi alguém colocou aqui em algum momento, tem cultura que não recebe tão bem, que não é tão acolhedora, né? Então, assim, é a cultura dele, não é mais nem menos, é a cultura dele, certo? E se você souber antes, isso a gente chama de culturas mais individualistas ou culturas mais coletivistas, certo? Esses são os termos. A gente vai estuda, inclusive, esses aspectos culturais do país de destino. Então, você sabendo como é aquela cultura daquele país sobre esse aspecto, você também consegue criar estratégias, se preparar melhor psicologicamente, emocionalmente, para viver melhor nesses países. Então, a gente vai estudar, né, vai orientar você e vai estudar junto com você alguns aspectos culturais dos países de destino, fazendo, inclusive, um match. No Brasil, a nossa tendência é essa. Porque quando a gente está dentro, Amanda, a gente não tem tanta clareza de enxergar, poxa, realmente no Brasil é assim ou assado. Não. Mas quando a gente vai para fora, é que a gente percebe, poxa, a cultura brasileira realmente tem essa característica. Começa a fazer comparação, porque agora você tem ponto de referência, né? Então, se a gente consegue trazer esse ponto de referência, mesmo antes de você estar nesse novo país, isso é muito valioso, porque você consegue se preparar melhor, consegue, como eu falei, criar estratégia melhor em relação a isso. Tem um aspecto, por exemplo, só para vocês terem noção, além do individualismo e coletivismo que a gente estuda nesse momento do estudo cultural, do processo de coaching, que a gente chama de evitamento da incerteza, né? Então, tem países, tem culturas que eles não conseguem, eles não gostam de lidar com incertezas. A cultura espanhola é assim, inclusive. Eles evitam a incerteza. Qual é o reflexo disso na cultura espanhola especificamente? A gente começa a criar ferramentas muito burocráticas, porque eu não quero ter incerteza, então eu tenho procedimento para tudo, eu tenho normas para tudo, sabe? Eu tenho muita disfunção até burocrática para certas coisas. Tá vendo? A Amanda já está se identificando ali. Então, nossa, muito burocrático, muito burocrático. Então, veja que a gente consegue prever
aspectos importantes para uma adaptação cultural, nesse momento que a gente faz esse estudo da cultura do país de destino, certo? Então, a gente faz esse momento. E, a partir daí, a gente parte para o planejamento, a estruturação realmente de metas, de estratégias. O que que você quer efetivamente para você? Já que eu vou estudar lá, minha intenção é estudar. Ok, então vamos criar, com base em tudo que a gente viu até agora, em todas as dificuldades, os desafios que você vai ter na sua adaptação cultural, vamos criar metas e estratégias para você se adaptar de uma forma muito mais tranquila, mais leve, não tão sofrida. O processo não precisa ser sofrido, ele pode ser leve, pode ser gostoso. Então, vamos criar essas metas, esse planejamento da sua adaptação cultural para que você atinja o seu objetivo da melhor forma possível, certo? Bacana. E um dos pontos mais importantes, assim, você vai ter apoio, né? Você não vai se sentir só. Você vai estar com um profissional ali, o coaching ele vai estar junto com você, lançando luz, a gente fala muito isso ali, lançando claridade sobre aspectos que muitas vezes estão tão confusos na nossa cabeça, sabe? A gente começa a embaralhar tanta coisa, então ajudar você a ver com mais clareza, a te manter forte, perseverante naqueles teus objetivos, é um dos papéis do coaching, né? A gente vai estar junto ali naquele processo. Então, basicamente é isso, Amanda. Olha que você falou isso aí agora, afinal, eu tô aqui com a cabeça matutando, pensando em alguns clientes, né? Eu tô fazendo já conexões do que eu vou vivendo também com eles. Ai, que bacana! Para você ver como as coisas são tão delicadas e a gente não percebe, porque é nos detalhes. Outro dia uma cliente minha, não vou citar nomes, mas outro dia uma cliente minha falou assim, Amanda, eu sou a mais velha da turma. Todo mundo do meu mestrado tem 20 e poucos anos e eu tenho 30 e tanto. E aí eu me sinto muito agoniada com isso. Eu falei, olha, aqui na Espanha o mestrado ele é quase que obrigatório, entre parênteses, né? Todo mundo, ou quase todo mundo, termina a graduação e ele já une com o mestrado. Já emenda. Exato. Então é mais normal que você tenha dentro de uma turma de mestrado o pessoal com 20 e poucos anos, porque eles terminaram a graduação e foi direto. No Brasil isso não existe, essa necessidade de mestrado. Então a gente sempre deixa mais para frente, quando já tem uma estabilidade profissional. Então até se ela soubesse já essa parte cultural antes, talvez o choque, né? Perfeito. Não tivesse sido tão grande, não tivesse sentido hoje ela diz, eu sou a titia, eu sou a vovó da turma. Mas não é. É porque realmente esse processo cultural ele é diferente, portanto, influi diretamente, né? E é curioso. Isso, e essas pequenas coisas que você consegue prever te dão mais confiança, mais segurança, sabe? Eu já sei que eu vou chegar lá e vai ser normal, que eu vou ter, sei lá, 10, 20 anos a mais do que a média da turma, e tá tudo bem, sabe? Você vai ficar bem com isso? Você precisa ficar bem com isso, tá? Porque isso é uma condição. Então, vamos criar estratégia para que fique tudo bem aí dentro, nessa cabeça, no seu coração, e que dê tudo certo. Então, exatamente, são essas pequenas nuances, essas pequenas pontos culturais que fazem muita diferença, viu, Amanda? Que bacana, que bacana. Ai, Jaqueline, eu adorei a live, eu adorei saber tudo isso. Porque eu não sabia, eu espero que foi conhecimento total também, hein? Ai, que bacana. Eu espero que vocês tenham gostado bastante. Estou vendo aqui uns feedbacks positivos, coisa boa. E eu queria até deixar aqui como recomendação, como uma dica, na verdade. No coaching a gente trabalha muito incentivo a filmes, leituras, enfim, porque isso expande realmente a mente e ajuda muito no processo. E tem uma dica de uma série de TV que foi lançada, eu acho que agora em 2020 mesmo. Ela é uma série super leve, sabe? Não é nada profunda nem nada, mas que traz aspectos de uma adaptação cultural e que é bem bacana de assistir. Se chama Emily em Paris, talvez alguns de vocês já tenham assistido, e é a história de uma garota que ela é expatriada dos Estados Unidos para Paris, né? Para a França. E é super bacana porque vocês conseguem identificar essas fases que eu falei para vocês aqui, da adaptação cultural, vocês conseguem identificar um pouquinho nesse seriado. Então, os desafios do dia a dia, de pequenas coisas. O francês é uma língua super diferente, né, para a gente também. E ela vivencia isso. É muito difícil. E ela vivencia isso, sabe? Olha, então, é bem bacana. Fica aí uma dica de coraçãozinho aí para vocês. Espero que vocês gostem. Eu não assisti ainda, não. Gostei, vou assistir, vou olhar assim. Jaqueline, obrigada de verdade. Obrigada de coração. Eu vou deixar o
o Instagram da Jaqueline para que vocês possam seguir e acompanhar o trabalho dela. E eu quero dizer que hoje eu aprendi muito, consegui ver o meu passado e vou aplicar isso também no futuro. Olha, que bacana. Então, eu quero dizer que uma live para mim foi maravilhosa. Obrigada de verdade. E eu espero que você consiga desenvolver e chegar a mais gente possível de todos os migrantes, claro, todos os expatriados brasileiros aqui na Espanha, porque é fundamental. A última parte que você disse para mim resumiu muito, né? Esse apoio, essa luz em cima, porque a gente se sente muito só. Por mais que a gente esteja rodeado de gente, a gente se sente muito só. Então, essa força, esse apoio, né, é sensacional, é mais que imprescindível. Então, obrigada por compartilhar todo o seu conhecimento com a gente hoje e espero encontrar com você em breve outra vez aqui no Instagram. Vamos sim, Amanda. Muito grata mais uma vez pelo convite. Adorei compartilhar um pouquinho disso com vocês. Espero que todos tenham gostado. E sigam lá o nosso Instagram, gente, que aí a gente vai começar agora aí com o apoio de Lisa, né, Amanda? Vamos fazer um conteúdo bem bacana. E que bom que vocês gostaram pelos feedbacks que eu vi aqui. Um grande beijo aí a todos, viu? E fiquem bem, aproveitem aí a oportunidade, que é muito gostoso a gente conhecer uma cultura nova. Pois é. Um beijo. Tchau. Beijo. Gente, então é isso. Essa foi a live de hoje, nosso terceiro encontro do Estou Listo. Eu estou muito contente porque realmente eu aprendi de coração muita coisa. Eu espero que vocês também. Essa preparação emocional, ela é fundamental para uma imigração de sucesso. E amanhã a gente vai falar sobre intercâmbio, sobre carta de recomendação e carta de referência para quem quer estudar na Espanha, para quem quer começar a graduação, mestrado, doutorado. Fique ligado, porque amanhã também vem muito conteúdo bom. Estou Listo ainda tem amanhã. A gente se encontra amanhã às 17 horas. Tchau!